Meus queridos irmãos, quero lhes pedir que abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Já começa com um desafio bíblico, né? Saber onde é que fica Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Vamos ler dos versos 8 ao 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo agora, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a mim mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Meus amados, temos um tema que tem sido trabalhado aqui. Vamos trabalhar esse tema durante todo o ano. Tema geral. Qual é o tema geral? Quem lembra aí? A Bíblia como regra, a vida como pregação. Gravem isso aí, porque vocês vão ouvir muito esse negócio. Nós vamos trabalhar esse tema durante esse ano, e hoje especificamente, nós queremos trabalhar uma nova série a partir desse tema, que é a fé na vida cotidiana. Meus irmãos, eu sei que é um pouco clichê, mas eu quero repetir aqui o que se sempre fala, que é comum se dizer. A vida cristã, dentro da igreja, é muito fácil. Ser crente na igreja é a coisa mais fácil que existe. Porque na igreja eu posso levantar a mão, eu posso cantar, eu posso orar, eu posso até fazer um papel que nem sou eu mesmo. Posso inventar um personagem, um irmão em Cristo, uma pessoa temente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Posso ter um personagem que só funciona aqui, nos bastidores da igreja. Mas a minha vida, a partir da porta da igreja para fora, a minha vida externa, algumas vezes é muito diferente disso. Porque o personagem que eu criei para coabitar com os irmãos, para viver com os irmãos, para congregar com os irmãos, é um. Porém, eu não sou esse personagem. Essa dualidade, essa diferença, esse dualismo que existe, ele não deve, ele ainda existe, irmãos, porque, infelizmente, o evangelho que a gente vem ouvindo, ou que muitas pessoas estão acostumadas a ouvir, principalmente de um tempo para cá, quando o homem virou o centro, quando eu sou o centro, quando agora a minha vontade é que deve ser atendida e deve ser feita, Deus agora se tornou uma espécie de aquele abençoador que eu vou buscar para ter as minhas bênçãos, mas eu não devo nada a Ele. Ele apenas é aquele que eu vou buscar para ter as coisas que eu preciso. Então, pensando nisso, pensando dessa forma, muitas vezes nós imaginamos que a minha vida cristã é apenas uma questão de religião. Eu tenho uma religião. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Pronto, isso para mim é suficiente, não faz muita diferença, isso nem sequer norteia a maneira como eu até leio a Bíblia. É apenas um título, um personagem, uma parte da minha vida, não é a minha vida inteira. Eu gostaria de pensar com os irmãos justamente na contramão disso. Porque o cristianismo é uma contramão. O cristianismo é uma vida que bate de frente, que vai na contramão, que anda
contrariamente a toda cultura mundana. Por isso, o cristianismo é uma contracultura. O cristianismo é uma cultura pessoal, particular, em si mesmo. Nós, crentes, temos a nossa própria cultura. Embora nós estejamos num país que tem um tipo de cultura, embora nós estejamos envolvidos em um mundo onde há uma cultura geral, mas a vida cristã, Deus cria em nós uma cultura que ela é totalmente bíblica e é contrária a muita coisa que nós vemos fora da Escritura ou fora da igreja. Então, nossa vida cotidiana precisa, de alguma forma, coadunar com aquilo que nós lemos, aprendemos, estudamos, oramos, aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra, que vai fazer com que a gente viva a verdade lá fora. E a partir dessa verdade vivida lá fora, pregaremos o Evangelho. Uma pregação do Evangelho que é apenas uma repetição das palavras de Jesus, mas sem nenhum compromisso pessoal com essa realidade, com essa verdade, não é uma pregação genuína. Qualquer pessoa pode pregar a Bíblia, pode decorar um texto, pode falar, repetir versículos, pode citar versículos, mas isso não significa que ele é um pregador do Evangelho. Um pregador do Evangelho é alguém que vive o Evangelho e a partir dessa vida dele, ele prega o Evangelho que ele vive. Logo, pensando nisso, a gente vai, você pode perguntar, o que é que tudo isso tem a ver com essa carta, nesse bilhete de Paulo a Filemon? Muito bem. A carta a Filemon, ela é considerada, ela está num grupo de cartas que Paulo escreveu na prisão. Ele estava em Roma, estava preso. Lembra que a gente terminou aqui uma série sobre olhando para a eternidade? A gente fez uma série baseada nas cartas de Paulo da prisão, as cartas da prisão. Aos Efésios, Colossenses, Filipenses, e não falamos de Filemon, porque o Filemon deixei para começar esse novo ponto, essa nova linha, que é justamente essa vida prática, cotidiana, no dia a dia, a teologia do dia a dia, as coisas que vêm a nós na prática, na vida cotidiana. E como é que a Bíblia nos orienta nisso? O apóstolo Paulo, então, vai escrever uma carta a um homem chamado Filemon. Filemon, ele provavelmente mora em Colossos. Colossos, vocês vão lembrar, né? Aquela cidade para onde Paulo escreve uma carta. Então, ele provavelmente vive em Colossos. E Paulo escreve essa carta a Filemon porque quando Paulo estava preso em Roma, de repente, ele conheceu um homem chamado Onésimo. Onésimo passou a conviver com Paulo e Paulo então passou a evangelizar Onésimo, pregar o evangelho para Onésimo. E Paulo chama então Filemon e diz que Onésimo é filho da fé dele. Foi gerado nas algemas, ou seja, enquanto Paulo estava preso em Roma, durante esse período que Paulo está preso em Roma, ele encontra com Filemon e ele evangeliza Filemon e Filemon realmente converte-se, se torna um discípulo de Cristo. Nessa vida que Filemon então que Onésimo, então, se converte e se torna um discípulo de Cristo, a gente não sabe exatamente qual é o contexto, porque Paulo não dá detalhes. E Onésimo, irmão, só aparece aqui na carta a Filemon e em um pequeno trecho, uma citação em Colossenses, que ele vai acompanhar Tito até Colossos para levar notícias de Paulo até os irmãos lá. Então ele não aparece em mais nenhum texto. Onésimo não é citado mais. E nem Filemon também é citado mais, a não ser também em uma carta à igreja de Colossos e talvez uma carta à Laodiceia. Pois bem, o que é que Paulo está tratando? Qual é o contexto aqui? Onésimo era escravo de Filemon. Sim, Onésimo era um escravo. E, de acordo com o contexto que nós vamos observar na carta, ele foge de Filemon e, além de fugir, ele provavelmente roubou alguma coisa. Ele pega alguma coisa, ele toma alguma coisa lá e foge com esse valor. E foge para onde? Foge para Roma. Para os irmãos terem uma ideia, como esse homem, a fuga dele foi longa e foi distante, são quase 2.000 quilômetros, irmãos. Eu não sou muito bom de distância não, mas eu sei que é quase São Paulo, né? Pois é. Aí você pensa aí, um homem que fugiu uma distância tão grande e foi para Roma. Onésimo foge para Roma na tentativa de escapar de seu senhor, Filemon.
Porque, de acordo com as leis romanas, um homem que tinha um escravo, ou qualquer um que tinha um escravo, tinha poderes sobre ele. Um escravo era uma ferramenta viva. Ele não tinha cidadania, ele era uma ferramenta viva. Não vou voltar aqui nos termos de escravidão no Antigo Testamento e no contexto grego e romano, porque a gente já falou sobre isso aqui alguns dias atrás, no domingo, e também na terça-feira. Mas a lei romana não só permitia, como dava poderes aos seus senhores de terem a vida do seu escravo como bem quisessem. E um escravo que fugia, principalmente depois de ter roubado, quando ele era recapturado, ele podia ser crucificado, ele podia ser marcado na testa com um F de fugitivos, em latim, que é fugitivo, lógico. Ele podia ser colocado para trabalhar em lugares de trabalhos extremamente pesados, como castigo. Então, tudo isso estava guardado para Onésimo, caso ele fosse recapturado. Só que agora Onésimo ouviu o evangelho. O escravo que fugiu, que traiu o seu senhor lá em Colossos, e que agora está em Roma, encontrou, por providência divina, se encontra com Paulo, agora tem um encontro não com Paulo, tem um encontro com Cristo. E Cristo muda Onésimo. E Cristo muda o coração de Onésimo. E Cristo muda a vida de Onésimo. E Cristo transforma Onésimo. Onésimo, irmão, significa útil. E é interessante que Paulo faz um trocadilho com o nome dele, quando Paulo vai dizer para Filemão, olha, eu sei que ele te foi muito inútil. Ele se tornou inútil para você, mas agora ele é útil a mim e a você. Tendo entendido o contexto geral e como essa carta vai nos apontar para uma relação difícil e complicada, uma relação do dia a dia, uma relação da vida cotidiana, uma relação real, um negócio que aconteceu de verdade, uma história da vida cotidiana. Eu quero chamá-los a atenção para o texto, então, que nós acabamos de ler. Filemão, capítulo 1, o único capítulo, verso de número 8. Pelo que, e aqui é a tradução é um pouco diferente, mas o texto é o mesmo. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade de te mandar o que convém, verso de número 8. Todavia prefiro rogar-te, por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo vai fazer uma solicitação a Filemão. Qual é o pedido de Paulo a Filemão? Primeiro, Paulo conhece Filemão. De onde? Filemão era cooperador de Paulo. Olha como Deus faz as coisas, gente. Filemão é cooperador de Paulo. Filemão, na casa de Filemão tem uma igreja. Em Colossos, as igrejas que funcionavam nas casas, lembre-se que no Novo Testamento não há templos, os irmãos se reúnem de casa em casa porque não há ainda essa organização. Na casa de Filemão havia uma igreja. O filho de Filemão, Aristarco, é provavelmente pastor da igreja. A esposa de Filemão, ela se converte em Éfeso pela pregação do apóstolo Paulo. Então, assim, há uma ligação muito pessoal entre Paulo e Filemão. E agora o escravo fujão de Filemão vai para onde? Na cela de Paulo. Na casa alugada de Paulo. Se ele procurou, ninguém sabe. Se ele chegou lá, alguém levou, ninguém sabe. Sabe que se ele chegou lá. Então Paulo vai escrever a Filemão. O que é que Paulo vai escrever a Filemão? Filemão, você precisa perdoar Onésimo. Meus amados, nessa noite eu quero chamar você para pensar sobre perdão. E você vai ver que perdão não é fácil, não é simples, não é uma coisa externa, banal, não é um status de rede social. Perdão corta na carne. Perdão arranca o coração. Perdão quebra toda a nossa sustentação como homem ou como mulher. Perdão não é um negócio natural. E não é fácil. Mas é obrigatório. Ou nós aprendemos a perdoar, ou jamais seremos a imagem de Cristo. Ou jamais seremos discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo chama Filemão, e a primeira coisa que ele diz, olha, Filemão, eu posso mandar
Eu posso te dar uma ordem, porque eu sou o apóstolo. Eu posso te dar uma ordem da parte de Cristo. Eu posso determinar que você receba Onésimo e perdoe ele. Posso, mas eu não vou fazer isso. E aqui eu quero chamar a atenção para dois erros que o mundo fala sobre perdão. E que talvez a maioria de nós já ouviu. E que talvez, eu espero em Deus que não, mas que talvez você também ache assim, pense assim. Não tenho a menor esperança de convencer você de alguma coisa contrária, mas eu quero te chamar a atenção para as coisas que estão colocadas aqui. Primeiro, quando Paulo fala sobre que ele convém, ele pode mandar, a gente tem que lembrar que perdão é uma ordem de Deus e de Cristo. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, tem uma sentença que a gente lê, passa por cima, faz de conta que não leu, vai para o resto do texto e depois a gente faz de conta que não é com a gente. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz: Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, chega um momento que eles, no final da oração, ele diz: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como, é condicional. O resto da oração do Pai Nosso, você não vai ver essa condição em nenhum lugar. Mas aqui há um condicional. Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Nós perdoamos nossos devedores. Perdoa-nos assim como perdoamos. Nos perdoe, Senhor, assim como nós perdoamos. Aqui é um problema. Conta-se uma história de uma reunião que aconteceu na antiga União Soviética. Depois que a cortina de ferro caiu, muitos cristãos sofreram barbaridades ali, durante o período da cortina de ferro. E quando terminou aquele período, quando se abriu, né, finalmente, quando os cristãos passaram a ter um pouco mais de liberdade, uma organização cristã resolveu promover um encontro de perdão, um encontro de reconciliação. E eles foram então para a sede da KGB, que era a instituição mais sanguinária daquela época, que fez atrocidades com muitos cristãos. Foram para a sede da KGB. Foram recebidos por um general da KGB. Ali, entre as pessoas que estavam sendo recebidas, havia um irmão que passou 10 anos na prisão por causa do evangelho. Foi torturado. Foi lançado numa prisão onde não havia grade, no frio russo. E ele foi colocado na mesa, assentado, todo mundo assentado naquela mesa. E passou-se a reunião e falou-se muita coisa e o irmão calado. Ele não conseguia olhar para a cara daquele homem e pensar que aquele homem podia. Tudo que aquele homem, que ele sofreu por causa daquele homem. Que aquele homem era a representação de tudo que ele sofreu. Ele não conseguia olhar para a cara daquele homem. Passou a reunião inteira calado. No final da reunião, um dos irmãos, o irmão André, missionário André, aquele André que vocês conhecem, o contrabandista de Deus, o irmão André falou assim: vamos fazer então uma oração que todos aqui conhecem. Vamos orar ao Pai Nosso. E eles começaram a orar o Pai Nosso. Quando chegou no final da oração, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, o irmão não conseguiu orar. Ele travou. E ele disse: eu não posso fazer essa oração. Então os irmãos falaram assim: mas se você não consegue fazer essa oração, então como fica você agora diante dessa situação? Ele: não, eu vou fazer a oração, mas antes de fazer essa oração eu preciso fazer uma coisa. Ele levantou, foi até o homem, pegou na mão do homem e disse: meu irmão, eu lhe perdoo em nome de Cristo. Eu lhe perdoo por tudo que eu passei, por tudo que o Senhor me fez sofrer. Eu lhe perdoo, porque eu sei que foi ignorância. Eu sei que você não conhece o Cristo que eu conheço. E eu espero em Deus que você conheça Ele hoje. Foi o suficiente, irmão, para aquele homem desabar em choro e os dois se abraçarem e se reconciliarem. O perdão é talvez a coisa mais difícil. Então, assim, perdoar não é quando eu estiver pronto. Sabe, essa ideia eu já vi centenas de pessoas falarem. Quando você estiver pronto. O
O perdão é uma coisa que você tem que estar preparado, tem que estar pronto. Seu coração tem que se abrir para... Não, tem não, filho. Tem não. É uma ordem. Você não pode se chegar a essa mesa se você não perdoa. Você está entendendo isso? A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, você não pode se chegar a ela se você não perdoa. Se você não se reconcilia com aqueles que te ofenderam. Se a ofensa que alguém te fez é tão grave que você não consegue perdoar, então você não pode se sentar a essa mesa. Você não pode se reunir a essa mesa. Entende isso? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. É preciso perdoar. Porque Deus nos perdoou. O segundo erro, ou a segunda mentira que se fala sobre perdão, é que o perdão é um bálsamo para mim mesmo. O perdão cura a minha alma. Então o perdão liberta quem perdoa. Está errado. Completamente errado. Sabe por quê? Porque tirou de novo Deus do centro e colocou eu de novo. É eu que estou no centro. Eu vou perdoar porque eu quero me sentir bem. Eu vou perdoar porque eu quero estar bem. Eu vou perdoar porque eu não quero nem saber como é que ele está, como é que essa pessoa está. Não quero saber dele, eu quero saber que eu vou me sentir bem. Por isso que eu vou perdoar. Egoísmo. Simplesmente egoísmo. Soberba. O evangelho, irmãos... Você acha que é fácil falar isso aqui, irmão? O evangelho destroça a gente. Arranca as bases que a gente constrói com tanto carinho, com tanto cuidado. Porque o evangelho não é natural, não é humano, o evangelho é divino. É Deus falando ao homem, é assim que eu quero você. Foi assim que eu criei você. É dessa forma que eu quero que você viva. Essas são as minhas leis. Ande nelas, obedeça, viva por elas. O evangelho nos chama a uma vida de arrependimento constante. E se há alguma coisa que é extremamente difícil, é perdoar. Eu olhando hoje um site, fui procurar, né, o que as pessoas pensam sobre perdão. E tinha um lá, dizendo assim, o perdão liberta o perdoador. O perdão cura a sua alma. Quando você perdoa, você deixa aí as dores que você antes agarrava em você mesmo. Isso é psicologia barata. O perdão não é para eu me sentir bem. O perdão não é para eu me sentir melhor. O perdão é uma ordem de Deus porque eu fui perdoado. A base para eu perdoar é porque a minha dívida é muito, muito, excessivamente maior do que qualquer dívida que alguém tenha comigo. Ninguém pode pecar contra mim o tanto que eu pequei contra Deus. Ninguém pode ser tão mau caráter comigo como eu fui mau caráter com Deus. Ninguém pode ser tão ruim comigo como eu fui ruim com Deus. Ninguém. Então eu quero lhe chamar a atenção para algumas lições com relação a perdoar. E para isso, vamos a Mateus, capítulo de número 5, versos 43 ao 48. Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48, é o texto que vai contar a parábola do servo, né, que devia uma quantia absurda para um certo homem. Um senhor da terra, mais uma vez, é um senhor, um de seus servos, um dos seus escravos, lhe deve. A relação eu não vou voltar isso aí não, mas a relação era bem diferente do que a gente imagina hoje. Mas um dos seus servos, um dos seus escravos lhe devia muito. O texto diz, se eu não me engano, ele devia 60 denários. É um valor muito alto. Quando ele chega para ser cobrado, o seu senhor chama ele, cobra ele, para ele pagar a dívida dele. Então ele chora, ele diz, não, vou vender sua mulher, seus filhos, para pagar a dívida. E ele chora, ele esperneia, ele pede pelo amor de Deus, ele clama. O homem então, comovido com o choro e com a dor daquele homem, daquele servo dele, diz, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, está perdoado, você não tem mais dívida. Olha, zera a nossa dívida, zera a sua dívida comigo. A partir de hoje você não me deve mais nada. Comece a sua vida de novo, vá viver sua vida de novo, vá cuidar da sua família. Pronto, estamos quites.
você não me deve mais nada a partir de hoje. Isso foi o que Deus fez conosco. Em Cristo, a cédula que era contra nós foi pregada na cruz, gravada na cruz, rasgada definitivamente. Não há mais dívida nossa, não há mais débito nosso. Cristo pagou a nossa dívida. Não há mais nenhum tipo de dívida nossa. A nossa dívida era tão alta, mas tão terrível, que, como diz alguns teólogos, se você quer saber o que significa a cruz não significa, não é a medição do tamanho do amor de Deus por nós. Ali é o tamanho da nossa dívida, do crime que nós cometemos. A cruz mostra o tamanho do crime que nós cometemos contra Deus. O tamanho do nosso pecado. Como a nossa natureza se corrompeu. A ponto de Deus resgatar-nos não com nenhum outro homem. Porque nenhum outro nome. Não havia ninguém. Não há um justo sequer. Ninguém. Foi necessário que Cristo viesse. O santo. Se fizesse homem. Para arrancar de nós esse pecado. Pagar a dívida. Só ele podia fazer isso. Então a cruz é o tamanho da dívida que nós tínhamos. O tamanho da nossa corrupção. Do nosso mau caratismo. Esse homem então sai da presença do seu Senhor. Feliz, logicamente. O que acontece em seguida? Ele saindo à rua, encontra um conservo dele, ou seja, ele também tinha um escravo. É um escravo que tinha um escravo. O escravo dele passa por ele e diz, olha, você me deve. E a quantia diz que era irrisória, comparado com o que ele devia. Você também me deve. Pague o que você me deve. E o texto, Mateus faz questão de dramatizar bastante esse texto. Pega o homem pelo colarinho. Sabe quando o homem pega o outro assim e sacode para dizer assim, ó, tome vergonha em sua cara. Pega o homem pelo colarinho, sacode o homem e diz, pague o que você me deve. Vai pagar não? Chamou as autoridades e lançou o homem na prisão. O homem que tinha acabado de ser perdoado, de uma dívida impagável, agora lança alguém que tinha uma dívida muito, muito irrisória com ele na cadeia. Acontece que os servos do seu senhor viu o que aconteceu. E disse para lá para o homem. Ele manda chamar. Fala, vem cá. Eu não acabei de te perdoar por uma dívida altíssima que você tinha? Por que você não perdoou o seu conservo? Qual era a dívida que ele tinha com você que você não podia perdoar? Por causa disso, você será lançado na cadeia. E de lá você só sai quando você pagar o último centavo. Aqui, irmãos, eu não vou entrar no mérito da questão desse pagar até o último centavo. Mas do fato de que aqueles que são perdoados são chamados a perdoarem. São convocados a perdoarem. Não é uma opção. É cristianismo. O cristianismo não é uma filosofia de vida fácil. É um morrer. Entendeu o que significa isso? Por isso que o cristianismo é morte. E onde é que está essa morte? Morre seu orgulho, morre sua soberba, morre sua vaidade, morre seu eu. Tudo vai para a vala, vai para o sepulcro. Morrem. E agora você vive para a glória de Deus. Por que eu vou perdoar? Para a glória de Deus, porque eu fui perdoado. Por que eu vou me reconciliar com o meu inimigo? Para a glória de Deus, porque ele se reconciliou comigo quando eu era inimigo dele. Por que eu vou relevar uma ofensa que eu sofri? Porque Deus relevou a ofensa que eu fiz a ele, a minha vida inteira. Nós precisamos entender, irmãos, a gravidade do que nós fizemos e como nós nos amarramos para liberar coisas tão pequenas. Porque o evangelho, para nós, muitas vezes se torna uma coisa apenas de receber. E a gente esquece das coisas que somos chamados a fazer. Paulo segue, então, depois de ter falado para Filemão, que ele deve perdoar. Aí Paulo usa um termo interessante, verso 9. Eu podia ter te mandado, é uma ordem, mas eu vou rogar por teu amor. E aqui Paulo faz uma observação interessante. A gente pode obedecer a Deus simplesmente porque é uma ordem. Ele pode mandar e nós vamos obedecer. Tudo que está escrito é para a nossa obediência. Nós temos que obedecer. Está escrito. Mas
a obediência, quando ela está aliada ao amor ao Senhor, ao amor a Cristo, é diferente. Paulo então chama Filemão a perdoar Onésimo, não porque é apenas um mandamento, ele podia mandar, mas por causa do amor dele. Filemão, você é um servo do Senhor. Na sua casa há uma igreja. Os irmãos se reúnem na sua casa, Filemão. Sua esposa é uma serva do Senhor. Seu filho pastoreia a igreja. Os irmãos se reúnem na sua casa. Filemão, receba Onésimo e perdoe a ele. Irmãos, talvez você fale assim, mas aí, não, amém, glória a Deus, coisa fácil. Fácil? Paulo está quebrando a cultura. Paulo está lançando Filemão na contramão da própria lei romana, que dizia que o Senhor, ele usava da vida do seu servo, do seu escravo, como bem quisesse. Paulo está dizendo, você não vai tratar Onésimo mais como escravo. Você não vai cobrar dele, porque agora, Filemão, ele não é mais o homem inútil que ele foi para nós. Observe no verso de número 10 a seguir. Algumas lições que Paulo vai deixar para nós. É interessante como uma carta tão pequenininha tem coisas tão profundas. Verso de número 10. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo. Perceba, Paulo está chamando Onésimo de filho dele agora. Que gerei em minhas prisões, o qual outrora foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele que é meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Filemão, eu podia segurar Onésimo aqui comigo, para ele me servir. Aí você fala assim, como assim? Se você observar no texto de Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 9, Paulo cita Onésimo. E onde é que... Lembre que Paulo está escrevendo a Colossenses, ele está preso ainda, ele está em Roma preso. Onésimo está lá com ele. Ele manda então Tito para Colossos, para levar notícias dele para os irmãos lá. Os irmãos estavam angustiados, queriam saber como Paulo estava. Ele manda Tito então. Mas quem é que vai acompanhar Tito? Paulo diz, estou mandando com Tito Onésimo, fiel servo do Senhor. Talvez você possa dizer assim, o que é que isso tem a ver? Qual é o contexto disso? Quando Onésimo sai da casa de Filemão, ele rouba Filemão. Ele foge para Roma. Ao encontrar-se com Paulo, ele encontra-se não com Paulo, mas com Cristo. O evangelho transforma Onésimo. Onésimo, ou não, a gente não sabe se Onésimo ou se Paulo, mas eles chegaram a uma conclusão. Eu preciso voltar para a casa de meu Senhor, porque eu errei. Irmãos, o evangelho não é uma coisa natural, gente. Não dá para dizer assim, não. É uma coisa que você treina, você consegue, você faz aí uma terapia de algumas semanas, você consegue fazer. Não dá. Imagina o seguinte, você sendo escravo. Você está num país totalmente distante, em outro lugar. Você está em outro país. Você não pode ser extraditado, você não vai ser buscado, ninguém vai lhe achar lá naquele lugar. É uma metrópole. Você está no meio, digamos, você foi para São Paulo, está lá enfiado no meio daquele povo todo lá. Quem é que diz que vai te achar lá? É pior que tem gente aqui em todo canto, né? Mas então vou deixar para lá. Aí tem alguém lá, sumiu no meio do povo. O Evangelho, Cristo, o Espírito Santo do Senhor, chama Onésimo para agir corretamente. Ele cometeu um crime, ele cometeu um erro, e ele agora precisa voltar para reconciliar-se com o seu Senhor. Para pedir perdão para o seu Senhor. Para se apresentar ao seu Senhor por conta das coisas que ele fez. Mas ele sabe o preço que isso pode causar. Ele pode ser marcado na testa dele. Ele pode ser crucificado. Ele pode ser lançado, vendido para trabalho mais pesado. Mas o que é que Paulo faz? Filemão, ele é nosso irmão agora em Cristo. Ô, irmão, muito antes de se falar de abolição dos escravos,
O evangelho já transformou isso há muito tempo. Infelizmente, a história ela não conta. O que o evangelho fez, o que o cristianismo fez no mundo, a história esqueceu. Não existe mais nada, não aconteceu nada. As universidades não têm nada a ver com o cristianismo, os hospitais não têm nada a ver com o cristianismo, os orfanatos não têm nada a ver com o cristianismo. Tudo foi criação dos outros. Quando, na verdade, tudo isso é criação cristã. Foram os cristãos que começaram a mudar esse mundo pela maneira como viviam, como pensavam, como agiam. Eram os cristãos que cuidavam dos leprosos, eram os cristãos que cuidavam daqueles que sofriam da peste negra, eram cristãos que iam para a rua, eram cristãos que faziam isso, eram as igrejas que recebiam. Agora, lá na Síria e na Tunísia, na Turquia, perdão, com aquele terremoto, são as igrejas que estão recebendo as pessoas desabrigadas, são as igrejas que estão servindo essas pessoas, são as igrejas que estão abrigando essas pessoas. Mas o cristianismo é sempre visto como algo assim, de gente que não tem, que não trabalha, que não serve, que está sempre fora. E se não tiver um trabalho tipo assim, especificamente filantrópico, não serve para nada. O cristianismo não transforma as pessoas externamente, ela transforma internamente. A transformação que Filemão sofreu não foi porque colocaram ele num lugar lá para ele ser reabilitado, não. Ele foi transformado interiormente. Aquele homem, Onésimo, o escravo que fugiu, o escravo que roubou, o escravo que não queria de forma alguma obedecer, foi transformado. E Paulo mesmo disse que ele também é escravo de Cristo. Para mostrar a Onésimo que a condição dele não é uma condição separada. Paulo escreve aos Coríntios: em Cristo não há escravo ou livre, servo ou senhor, cita, pardo, somos todos irmãos. Em Cristo somos igreja. Quando Onésimo volta, Paulo apresenta Onésimo, ele leva essa carta de volta e se apresenta para Filemão. No verso 16, Paulo demonstra claramente o que ele quer que Filemão faça. Já não mais receba ele como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Onésimo foi perdoado, pois Filemão é chamado para exercer o perdão a um homem que provocou danos a ele. Veja no verso 19. Ele roubou Filemão. Paulo diz: perdoe. Ele traiu a confiança de Filemão. Paulo diz: perdoe. Ele abandonou Filemão, fugindo. Paulo diz: perdoe. E ele se mostrou mau caráter quando ele se desaparece no meio de Roma sem nenhum vestígio. Paulo diz a Filemão: perdoe. Receba ele. E receba como irmão. Receba como se fosse a mim mesmo. Você pode dizer assim: mas aí, pastor, não tem como saber se Filemão recebeu mesmo, se deu uma surra, se mandou embora, se vendeu como escravo para outra pessoa. Tem como saber? Tem. Eu vou te contar o final dessa história. Mas antes, o homem Onésimo, que era ladrão, traidor, fugitivo, mau caráter, agora Paulo apresenta ele como útil, verso 11. Você vai ver isso principalmente lá no livro de Atos de Colossenses, quando diz que Onésimo está ajudando Paulo na obra lá em Roma. Está servindo a Paulo lá em Roma. Verso de número 11. Verso de número 13. Onésimo é companheiro. Está junto com Paulo nas suas prisões. Um homem que era um homem fugitivo, egoísta, pensando só nele, na liberdade dele, só ele, uma vítima da sociedade. Agora ele é um companheiro. Verso número 13. Paulo apresenta ele como irmão. Não é mais um qualquer, ele é irmão. Verso 16. E no Colossenses capítulo 4, verso 9, aquele texto que nós já lemos, tem um detalhe que foge aí, porque ele também não está na Escritura, mas está na história cristã. A tradição cristã coloca Onésimo lá em Colossos, a cidade de Colossos, uma cidade que é grega, mas de domínio romano. Quando Onésimo volta para Colossos, ele vai lá se apresentar para Filemão, ele volta para a casa de seu senhor, para Filemão. Mas acontece que alguns anos depois, um bispo da igreja, que foi preso e condenado a ser apedrejado em Roma, Inácio, está sendo conduzido para Roma, para ser
morto lá, para ser executado lá em Roma. Quando Inácio vai passando, viajando, ele passa, o grupo de soldados que está carregando, está levando Inácio já era idoso já, eles deixam que ele pare nas cidades e vai se despedindo dos irmãos a caminho da morte dele. Ele sabe que vai morrer, está se despedindo dos irmãos a caminho. Quando ele chega a Éfeso, ele escreve uma carta que deve ser mandada para a cidade de Colossos, a igreja de Colossos. Nessa carta, Inácio escreve o seguinte: saudações ao homem fiel e de inefável amor, bispo Onésimo. Irmãos, seria muita coincidência ter um Onésimo, bispo da cidade de Colossos, no mesmo período em que Onésimo voltou, naquele mesmo período ali, naquele mesmo tempo, 70 depois de Cristo, é o período mais ou menos que ele está por ali, que Inácio é executado. Seria muita coincidência ter um Onésimo ali, bispo da igreja, em Colossos, com o mesmo nome daquele escravo que foi discípulo de Paulo. Então, a história acaba fechando, de certa forma, dizendo o seguinte: esse Onésimo, que antes escravo, fugitivo, foi perdoado. Esse Onésimo foi perdoado primeiro por Cristo, depois por Filemão. E, finalmente, ele se tornou um bispo da igreja. Se tornou um pastor. Um homem que foi cuidar do rebanho do Senhor. Onésimo foi transformado, mas isso mediante todo um caminho que foi feito. Mas a parte mais difícil aí não foi de Onésimo, foi de Filemão. Que agora, sendo o seu servo, o seu escravo, voltando para casa, ele não recebe mais como escravo, mas como irmão. Contrário a toda a cultura romana e grega. Romanos e gregos tinham escravos naturalmente. Os filósofos gregos todos tinham escravos. Os grandes generais romanos todos tinham escravos. Tinham aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. Gregos, medos, indianos, todo mundo, vários povos ali que eram conquistados e se tornaram escravos. E todos eles eram tratados de forma muito, às vezes, dependendo do seu senhor, de forma muito cruel. Onésimo é tratado como irmão em Cristo por parte de seu senhor Filemão. Aqui então, nós chegamos a um ponto crucial. Em primeiro lugar, o perdão não tem a ver comigo. Não é para me curar. Não é para curar a minha alma. Não é para aliviar a minha tensão. Não é para fazer eu me sentir bem. Não é para que eu me sinta livre. O perdão é uma ordenança divina daqueles que imitam a Cristo. E principalmente, irmãos, quando a gente fala de perdão, entenda, a gente não perdoa quando a gente sabe, o perdão que a Bíblia nos chama a dar não é um perdão fácil. Não é perdoar quem a gente ama. Não é perdoar uma pessoa que a gente gosta, que a gente quer relatar a nossa aliança. É alguém que a gente odeia. É alguém que nos maltrata, nos persegue, que quer vingança contra nós. Olha para o Sermão do Monte de Cristo. Olha para Mateus capítulo 5 e 6. Olha o que Jesus diz a respeito da vida cristã. Se fosse fácil, irmãos, não seria. Qualquer pessoa faria. Não é natural. Ou nós somos cheios do Espírito, ou o fruto do Espírito verdadeiramente é gerado em nós. Ninguém aqui consegue fazer isso. Nenhum de nós consegue. É perdoar o imperdoável. E a nosso olhar, não, eu não vou perdoar não, porque, olha, você imagina o que é. Jesus diz assim, se você for ao altar apresentar a sua oferta, e lá você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, algum irmão tem alguma coisa contra você, não apresente a sua oferta.
Deixe, volte, reconcilie-se primeiro. Depois venha e apresente a sua oferta. Oração do Pai Nosso. Se vocês não perdoarem a quem ofende vocês, tampouco vosso Pai perdoará as ofensas que vocês cometem. A parábola do credor incompassivo. Se a sua dívida foi impagável e mesmo assim foi perdoada, por que você não pode perdoar coisas muito menores? Porque ninguém pode pecar contra você como você peca contra Deus. Então nós somos chamados a perdoar, não porque nós gostamos, ou porque seja bom, ou porque é um tipo de tratamento para a nossa alma. Não, nós somos chamados a perdoar porque somos servos do Senhor, filhos de Deus. Estamos aqui para glorificar ao Senhor. Nós somos chamados a ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos chamados a pregar o Evangelho com a nossa própria vida. Essa é a diferença. Se isso não ocorre, tem alguma coisa errada. Há uma questão aqui. Primeiro, perdoar não é nosso benefício, é para engrandecer a Deus. Segundo, perdoar não é natural, já disse aqui, por isso só pode ser fruto dos nascidos no Espírito. E terceiro, irmãos, são conflitos diários que nosso caráter é moldado por Deus e a nossa confissão de fé ganha vida. São nesses conflitos que o que você diz e crê se torna real. É nessa hora que o que você diz que é sua fé e o que você crê se torna real. É na hora de perdoar, na hora de reconciliar-se, na hora de amar quem a gente deveria odiar, é que a nossa fé, é que o nome de Cristo é glorificado. Dizem que um mártir cristão, um homem, um dos bispos também, se eu não me engano foi Apolinário, velhinho, 80 e tantos anos de idade, levado para a arena para ser executado. Enquanto deram palavra para Apolinário, em nenhum momento ele acusa ninguém, ele continua pregando o evangelho dizendo: eu não posso revogar aquilo que meu Senhor fez, porque ele nunca faltou comigo. Ele nunca foi desleal comigo, eu não posso ser desleal com meu Senhor. Mas em nenhum momento Apolinário demonstra qualquer tipo de vingança. Se você quer o modelo mais radical do que significa perdoar, e eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando que não é um negócio fácil, não. Você olha para a cruz de Cristo. Você olha o Filho de Deus crucificado. Todo o poder, toda a autoridade. Deus, ali, na cruz, zombado, escarnecido, humilhado, abandonado, deixado a sua própria sorte ali na cruz. Nem os seus próprios discípulos ousavam chegar perto. Entre dois ladrões, como se fosse igual a eles. Não precisava uma ação. Bastava um suspiro, uma palavra, um ato. E tudo acabaria. Mesmo assim, a última coisa que você ouve de Jesus, a última expressão, ou melhor, a penúltima expressão, é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei se a gente sabe exatamente a dimensão do que é isso. Não sei. Eu não sei se a gente consegue compreender a dimensão do que significa o ato de nós estarmos diante da mesa do Senhor. Eu não sei se a gente compreende a dimensão do que essa mesa significa em termos de perdão, de reconciliação, de mudança de status. Antes condenados, agora reconciliados. Antes inimigos, agora filhos. Antes condenados à condenação ao inferno, agora
selados, guardados para a vida eterna. Mérito de quem? De ninguém. Só de Cristo. Não, nós não movemos uma palha, uma pena, um fio de cabelo para que isso acontecesse. Nada. Nós não tivemos qualquer tipo de participação naquele, na reunião celeste que definiu como seria a história. Absolutamente nada. Não havia uma vírgula nossa nessa história. Não há uma vírgula nossa em qualquer parte dessa história. E nós aqui, pecadores, inimigos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos inimigos, transportados da ira, do reino de ira, do lugar da ira, onde Deus despejará completamente a sua ira no final, tirados de lá e colocados em um lugar separado, dizendo: aguardem. A ira do mundo não é nada comparado com a ira de Deus. E é isso que Paulo fala aos Romanos. Que nós seremos livres da ira futura. Gratuitamente. Graciosamente. Perdoados. A mulher adúltera, quando ela se levanta do chão e ela olha ao redor e não encontra ninguém, ela ouve talvez a única coisa que qualquer pecador precisa ouvir do Senhor Jesus. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peque mais. Ninguém podia falar isso, gente. O coxo. Perdoado te são os teus pecados. Levanta, vai para tua casa. Aqueles que estavam ao redor de Cristo, ouvindo os sermões todos os dias, o que ele diz? Venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu alivio essa carga de vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sabe o que ele está falando? Perdão, porque o pecado é um fardo pesado, o pecado é um fardo terrível, o pecado nos empurra para baixo, nos faz enxergar somente o chão, e parece que o chão é pouco, a gente quer cavar para se esconder. Mas ele nos arranca de lá, nos puxa de volta para olhar para ele de novo, para ver ele de novo, para ter comunhão com ele de novo. Perdão, graça, misericórdia. Agora, se ele faz isso conosco, sendo que nós somos pecadores, você não pode fazer isso. Eu não posso perdoar. O crime cometido contra mim foi tão grave que eu não posso perdoar. O erro cometido contra mim é tão grave que eu não posso perdoar. Não, eu vou perdoar porque eu quero me sentir bem. Não, então não faça isso não. Porque você não está perdoando. O perdão tem que doer. Tem que, sabe? Esmagar teu coração, teu orgulho, tua soberba. Somos soberbos, irmão. Somos orgulhosos. Tem que esmagar. Quebrar. E o que sobra de nós, isso é apresentar diante do Senhor. Dói. Mas é assim que é o perdão. Perdoar aqueles que fizeram coisas que a gente fala, só de lembrar, pastor, dói. Eu sei. As cicatrizes vão ficar para a vida toda. Mas não importa. Porque o nosso Senhor também carrega cicatrizes. Muito mais profundas do que as nossas. Pecadores muito piores. Portanto, meus queridos, ao nos achegar à mesa do Senhor, é preciso nos lembrar que somos perdoados em Cristo Jesus dos nossos crimes. Se você quiser uma palavra mais clara para pecado, porque a gente fala pecado, 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 foi um negócio tão comum que eu vou mudar a palavra. Deus tem perdoado nossos crimes. Somos criminosos. Nossos erros são transgressões. A palavra transgressão é quebrar a lei. Quem quebra a lei é criminoso. É assim que nós somos, que nós éramos, perdão. Mas em Cristo, reconciliados com Deus. Porque justificados pela fé, temos paz com Deus.
por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé, meus irmãos, em nome de Cristo. E eu quero lhe chamar para uma oração agora. E como sempre fazemos, orar uma oração de, de perdão. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros, por nossas falhas, por nossa má conduta, por nosso caminho errado. Mas se agora mesmo você se lembra que há uma coisa, há uma pessoa, há um erro que você nunca perdoou e não quer perdoar, eu te convido a mudar. Não. Arrependa-se. Arrependa-se. Se há um ponto no teu coração que, sabe, na tua alma, que você travou, está seguro, não perdoou, não faça isso. E perdão é sim uma reconciliação completa. Porque Deus não fala pra gente assim, olha, eu lhe perdoo, mas ó, você lá e eu cá. É assim que Deus faz? Quando Deus perdoou nosso pecado, ele disse, você está perdoado, mas ó, tome seu rumo, vá embora, não quero lhe ver nunca mais. Foi assim que o Senhor disse? Por que nós estamos aqui hoje? Na presença do Senhor. Porque Ele nos perdoou e nos reconciliou com Ele mesmo. Perdão é reconciliação. Se houver perdão sem reconciliação, não há perdão. Reconcilie-se. Perdoe. Porque isso é essencial. Ah, pastor, mas a pessoa não quer ser perdoada ou não quer se reconciliar. Aí é outro problema, irmão. Aí é outra questão. Mas faça esse esforço. Quebre o orgulho. Desça do pedestal. Se você não fizer isso, você nunca vai conhecer, entender o que significa o Evangelho e a graça de Deus.